vivo? Boa noite, gente. Estou aqui me ajeitando para a gente começar. Começar o estudo da nossa noite. Ok? Tudo certo? Estão me vendo? Estou só me ajeitando aqui que eu estou um pouco perdidinha. Tudo bem? Estão me vendo? Boa noite para vocês. Isso é uma experiência nova para mim. Então, a gente vai tentar passar para vocês um pouco do que a gente estudou. E até que dê 8 horas, 8 não, 7, a gente vai cantar um pouquinho. E o Ernesto vai me dar um ok quando for 7 horas, ok, Ernesto? Para a gente começar. Enquanto isso, eu vou cantar e quem souber, canta aí de casa junto comigo, que é para a gente começar a fazer a sintonia com os amigos espirituais e com Jesus, né? Que eles nos orientem e nos guardem nesse momento. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre. Dá para cantar mais uma, Ernesto? Cantem comigo. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei
recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazem que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem, gente, então, uma boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Para quem não me conhece, eu sou Georgine Tocha, acho que está ao contrário, né? Do Grupo Espírita Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Bem, gente, a gente vai dizer para vocês que a gente agora está com as atividades online. É só entrar lá na CF. Já vi no Facebook, tem outras casas, outros estudos com essa mesma sigla, mas a gente tem que procurar Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Então lá a gente vai encontrar a página do Facebook e a gente está fazendo os estudos, a gente está fazendo a reunião de quarta-feira, tem a mocidade no sábado, se vocês quiserem, é só fazer o contato com a Demila e eles incluem vocês no estudo de domingo. É domingo, desculpa, domingo, 10 horas, e é muito bacana. A gente no sábado, no domingo, estudou sobre a questão da arte, da música, no estudo de mocidade, e foi assim, muito bom. Então, se tiver jovens, se vocês, jovens como eu, ou até um pouquinho mais jovens, quiserem participar, é só fazer o contato lá com a Demila Brito no Facebook e ela vai incluir vocês no WhatsApp. Outra coisa que a gente queria falar é que no mês passado a gente fez arrecadação de alimentos para poder doar para as famílias que estão necessitadas nesse momento difícil. Então, também, se vocês quiserem colaborar, tiverem alguém que queira colaborar com a gente, é só fazer o contato também pelo Facebook, com o Ernesto, com o William, até comigo mesmo. E a gente retorna, a gente troca telefone, a gente retorna e a gente vai à casa de vocês buscar os mantimentos, porque realmente tem muitas pessoas precisando. Isso já era uma realidade nossa e agora com essa situação da pandemia, isso está um pouco pior, vamos dizer assim. Então, esse era o primeiro recado que eu queria dar para vocês. E a gente vai começar o estudo, a gente vai pedir aos amigos espirituais que nos ajudem, que nos amparem, para que a gente possa levar o conhecimento da doutrina espírita e principalmente de Jesus para todos os lares. O nosso tema vai ser uma visão espírita, porque eu estudei algumas coisas sobre essa questão do isolamento na atualidade. Tenho visto outros estudos, existem muitas visões, mas todas dentro do espiritismo. E eu vou pegar só alguns pontos. E hoje, ao acaso, eu peguei esse livrinho aqui, abri, Convivendo com Você, de César Braga, e veio uma página bem interessante, intitulada Soluções. Acredite que os seus problemas possuem solução. Não se isole dos outros e do mundo.
crendo que sua dor deva ser curtida em solidão. Não cultive a ilusão que só você sofre ou de que aquilo que sente nunca ninguém sentiu. Não deixe que essa tristeza renitente lhe tire os estímulos para a vida e a abertura para novos contatos e experiências. Se deseja se ver livre dos problemas que o tormentam, não fuja deles, encare-os com coragem, procurando resolvê-los da melhor maneira. Toda e qualquer situação, por mais complexa que pareça, representa um teste à nossa perseverança e fé. Diante das dificuldades a que nos conhecemos, acordamos forças internas, movimentamos recursos ignorados, crescemos. Afastar-se do contato social em nada resolverá o seu drama. Há sempre alguém com quem podemos contar, e se ainda não apareceu, é porque, possivelmente, desconhece a extensão do infortúnio que tanto nos incomoda. Abrir o coração a quem inspira confiança traz alívio, torna o fardo mais leve, dando até a sensação de que o problema não é tão grande quanto parece. Confiar em alguém significa dar também ao outro o direito de opinar, igualmente, e se abrir conosco. E nessa troca, nos consolarmos mutuamente e juntos encontrarmos para prosseguir a força. Essa jornada. Ficar triste a ponto de deixar de comer, dormir, divertir-se, ler um bom livro, em nada resolverá a angústia que se alojou no seu peito. Abra-se para a vida, abra-se para alguém e com alguém. Dê uma chance a si mesmo. Não se boicote, levante a cabeça e vá ao encontro da solução da tortura que te procura. Só você pode fazer algo decisivo por você. Encare o desafio e faça, sem demora, deixando de adiar o que falta para viver mais feliz. Então, neste momento, a gente vai imaginar a figura de Jesus e vamos endereçar a Ele a nossa oração. Jesus, mestre de amor, de infinita bondade e de misericórdia, nosso irmão de todas as horas, amigos espirituais que neste momento, através desse instrumento tão maravilhoso que é a internet, faz com que a gente se reúna em nome de Jesus. Que esses amigos espirituais visitem as nossas casas, tragam para dentro dos nossos lares, dos lares dos nossos vizinhos, fluidos de paz, de calma, discernimento, de coragem e de confiança. Sabemos, Senhor, que o momento é difícil, mas sabemos também que estamos amparados por Ti e por esses amigos tão maravilhosos. E é assim, Senhor, que damos início ao nosso estudo, pedindo a Sua proteção, o Seu amparo, e que esses amigos, espalhados por todos esses lugares, todos esses lares que hoje nos assistem, que eles possam nos abençoar e ajudar na condução do estudo desta noite. Obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso estudo vai falar sobre uma visão espírita do isolamento. Nós vimos essa semana no nosso estudo de segunda-feira, foi bem interessante, falando sobre os infortúnios ocultos. E ele fala exatamente isso no item 4. Eu ainda não tinha essa frase, essa colocação tão importante do Evangelho, assim, tão prontinho para o meu estudo. Foi muito bacana, porque eu vou começar o estudo com essa frase que nós vimos na segunda-feira, que fala o seguinte, olha que interessante, parece que foi escrito hoje, gente. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem um miserável catre, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos
que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. E aí, hoje, pela manhã, eu abro essa página que vem falar justamente desse tipo de sofrimento. Porque é uma calamidade mundial que está tomando conta, mas a gente sabe que em cada lar, em cada lugarzinho que a gente nem sabe que existe, pode ter alguém angustiado, aflito, tem a questão da ansiedade. E nós vamos, o que a gente pensou em fazer? A gente vai falar sobre alguns pontos desse isolamento. Então, quantas questões estão surgindo diante desse isolamento social? Um vírus que veio para todo mundo. Ele não tem preconceito. Ele não vê raça, ele não vê credo, ele não vê posição social, ele não vê sexualidade, ele não vê partido político, ele não vê nada. Ele pode atingir qualquer um de nós. E aí nós pensamos em falar sobre passar rapidamente sobre 5 pontos que podem acontecer diante disso tudo que a gente está vivendo. A gente pensou na solidão, a gente pensou no convívio diário com os familiares ou não familiares, do desemprego, da higiene e do desencarne, ou morte, para quem ainda não ouviu falar essa palavra. E o que é que a gente pode fazer diante dessas situações? Então a gente vai tentar falar de uma por uma rapidamente. Primeiro, a solidão. E aí a gente, pesquisando, estudando, a gente viu o seguinte. Fui nos sites espíritas para poder procurar alguma coisa que tivesse a saber com a nossa realidade. Quando a gente estava frequentando lá fisicamente a casa espírita, muitas pessoas buscavam o atendimento fraterno com problema de saúde mental, que era o quê? Era depressão, era isolamento social, e a gente incentivava justamente o contrário do que está acontecendo agora. A gente incentivava o convívio, a pessoa frequentar diretamente a casa espírita, tomar os passes. Então, e a gente falava que as pessoas ficavam, mesmo diante da tecnologia para a comunicação, as pessoas estavam isoladas do mundo. E ela coloca o seguinte, tem a impressão de que ao curtir uma foto ou mandar uma mensagem de otimismo, nos desincumbimos da cordialidade de um contato pessoal e seguimos sozinhos e amoitados em nossos celulares e computadores. Essa era a visão que a gente tinha dessa questão da tecnologia antes do que está acontecendo. A gente criticava os nossos jovens, as pessoas que só ficavam ligadas no computador. E como é que de um momento para o outro, porque foi muito rápido que a gente passou por esse isolamento, a nossa visão sobre a mídia, e eu estou falando da pessoa aqui mesmo, mudou. Hoje eu estou aqui conversando com vocês sem poder olhar nos olhos, sem poder saber o que o rostinho de cada um está dizendo para mim. É uma situação diferente, mas é bem interessante porque a gente continua mantendo essa comunicação social que o Espiritismo vem pedir para a gente nas leis da sociedade. E a gente vê hoje, gente, live de tudo quanto é tipo. A gente está frequentando o estudo da casa na segunda-feira pelo Skype. A gente está frequentando algumas salas pelo WhatsApp, a gente conversa. A minha mãezinha, por exemplo, mora comigo, as pessoas que me conhecem de perto sabem, mas os meus irmãos não podem estar aqui para vê-la atualmente porque ela é idosa. Ela conversa com eles pelo celular. E o Zoom? Aos domingos, na mocidade, a gente conversa com os jovens pelo Zoom. E a gente tem visto shows que a gente nunca viu 0800, de graça. Semana passada eu assisti Oswaldo Montenegro. Eu vou assistir, se Deus quiser, agora a Paula Toller. E cada um vai pelo gosto que tiver. Mas a gente está nessa situação aqui, olha. Eu trouxe uma figurinha para vocês poderem ver. A semente está ali sozinha.
e ela está brotando. O momento de solidão dela dentro da terra, né? Quanta coisa passa ali com aquela semente. Eu estou me sentindo bem assim, que uma semente também, não sei o que vocês estão vivendo, mas esse momento de transformação e depois, olha o desabrochar, olha o broto. Então a gente agora está 24 horas por dia juntos, dentro de casa, a não ser aquelas pessoas que realmente precisam sair para trabalhar, e a gente sabe que isso é fato. Ontem eu precisei sair para trabalhar, com todos os cuidados, mas a gente está muito tempo dentro de casa. E aí a gente vê quantas questões. E agora que a gente está dentro de casa o tempo todo? Essa casa agora ganha um novo significado? É abrigo? E aí eu pensei o seguinte, quando a gente está num momento de dificuldade na rua, parece uma tempestade, o primeiro lugar que a gente pensa em voltar, o lugar que vai guardar a gente, é a casa da gente. Então eu fiquei nessa situação, solidão, a casa da gente, hoje convívio com os nossos familiares mais de perto, as crianças. Aí eu trouxe outra foto para vocês que eu achei bem interessante, um menino vestido aqui com a roupa do pai. Aí a gente vê os avós que estão aí com os netos o dia todo dentro de casa, sem poder ir para a escola. Quanta bagunça, quanto desgaste, mas quanta coisa boa, não? E aí eu ouvi essa semana uma frase também que dizia o seguinte, que pra gente que é adulto, tá muito difícil mesmo esse momento. Mas a criança, ela tem a capacidade de que se a gente conta história, se a gente brinca, se a gente faz um bolo, para ela no futuro, talvez, e aí vai depender de criança para criança, da realidade que cada uma vive, serão momentos bons. Vocês já viram A Vida Dela, aquele filme? Que o pai faz daquele momento da guerra. Desculpa, gente, mas alguém me ligou aqui no meio da apresentação. Está havendo algum problema? Vocês não estão me ouvindo? E estava falando da Vida Dela. E no início desse ano também a gente viu aquele pai lá na Síria passando por uma situação e ele fazia com que a criança, cada vez que a bomba estourava, ele fazia uma festa e ela achava que aquilo era festa. A criança tem essa capacidade de fazer com que as coisas tenham um olhar bacana. Foi por isso que o Papai do Céu, né, que Jesus, na verdade, pediu para a gente ser como as crianças. Porque elas perdoam com facilidade, porque elas veem a vida de uma maneira mais interessante. Outra coisa que eu vi também, que eu até postei no Face essa semana, se você der uma caixa para uma criança, você der uma caixa para um adulto, você perguntar para ele o que é isso, ele vai dizer, é uma caixa. Mas se você der uma caixa para uma criança, ela vai transformar aquilo num castelo, ela vai transformar aquilo num barco, numa casa. Então, assim, são essas visões desse momento que a gente está dentro de casa, que tem um momento de solidão e tem esse momento de convívio onde a gente está reaprendendo a estar com os nossos familiares. É muito difícil para alguns. A gente pensa também naquelas situações em que as crianças, em que as famílias moram naqueles lugares muito pequenos, muito apertados. Eu penso muito nisso. Né? A gente pede muito ao Pai do Céu para dar força para aquelas criaturas. Mas também tem sido bom, nesse sentido a gente está mais perto, porque a gente ficava muito tempo no trabalho, muito tempo na rua,
e nem se dava conta das coisas que estavam acontecendo dentro da nossa casa. Outra coisa também que eu achei bem interessante nesse período foi que, nas reportagens, as pessoas agora estão falando com seus vizinhos. Antes, aí eu vou falar da minha experiência, né? Eu saio de casa antes das 7 e chego por volta das 19. Então eu pouco via os meus vizinhos. Atualmente, a gente se fala pela janela, a gente troca bolo, a gente troca assunto. É um longe mais perto. Vi até outro dia na televisão 2 pessoas jogando tênis. Uma no terraço daqui, a outra no terraço de lá, e elas jogavam tênis. Então, se a gente começar a ver por esse outro lado, a gente começa a ver que a gente está reaprendendo muitas coisas. Eu estava lendo essa revista, que estava aqui em casa já há algum tempo, eu não tinha tempo de ler. Super interessante, sobre a questão da vitamina D. A gente pouco sabia sobre a vitamina D. Todo mundo estava usando bloqueador solar até dentro de casa. Hoje a gente tem que pegar um pouco de sol para ter um pouco mais de vitamina D, tem que tomar vitamina D para a gente ficar mais fortalecido. Então a gente tem pensado sobre todas essas coisas. E o desemprego, gente? A gente sabe dessa questão do desemprego que está acontecendo com muitas pessoas. E a gente vive numa sociedade que a gente precisa de dinheiro para tudo. Mas as pessoas, diante dessa situação, eu tenho visto muitas pessoas se reinventando. Também vi em uma entrevista uma pessoa que era dona de uma empresa de turismo. E aí? Vai viajar para onde? Quem vai viajar nesse período? E ela ficou sem saber o que fazer. Só que ela é professora. O que ela fez? Entrou na internet, colocou lá que ela era professora, se tinha algum pai com dificuldade em casa, porque a gente sabe que algumas escolas estão dando aula pela internet. E ela voltou. E a gente tem visto pessoas fazendo alguma comida, aula de ginástica pela internet. Muitas coisas estão acontecendo, a gente está se redescobrindo em muitas situações. E outra coisa que a gente tem visto também, com essa questão do desemprego, é a solidariedade na sociedade. Que a gente sabe que nesses momentos de calamidade, a gente começa a se sentir mal, querer ajudar para poder se sentir melhor, e a gente vai rever os nossos guardados. Quem aí de vocês não fez uma faxina em casa e não descobriu que tinha coisa que não usava há um tempão? E que por falta de tempo, a gente foi deixando aquela roupa lá acumulada, o sapato que já não serve mais. A gente agora abre o nosso armário de compra e tem esse desejo de doar. A gente vê hoje na televisão as empresas doando milhões. Aí eu estava perguntando, gente, esses milhões sempre estiveram lá, sobrando? Não sei. E a gente sempre teve essa questão da miséria. Mas, como é uma coisa que está atingindo todo mundo e está sendo colocado em evidência, todo mundo está sentindo essa necessidade de se movimentar, de se doar. E a higiene? E a higiene? Vamos lavar as nossas mãos. Vamos lavar as nossas mãos. É bem interessante isso também. Eu acho que eu nunca vi essa questão da higiene ser colocado tão em evidência. Eu acho que esse mundo nunca teve tão higienizado. E a gente já teve a dengue, a gente ainda tem, né? A zika,
a chikungunya, a leptospirose, a sarna, a pediculose, que são os piolinhos, e outras tantas doenças que acontecem por falta da higiene. Eu lembro que a minha mãe dizia para mim assim: minha filha, a dengue, é a doença da falta do desmazelo. Eu falava: como assim, mamãe? Minha filha, se todo mundo cuidasse do seu quintal, se todo mundo tivesse um pouco de higiene, a gente acabaria com a dengue. Isso bem lá atrás. E a gente nunca viu esse mundo ser tão higienizado. Lavando ruas. A gente pensa muito nisso, a gente vê isso o tempo todo. Mas isso sempre foi fundamental na vida da gente. Outro dia, um dos meninos aqui em casa perguntou para mim: mãe, você sabe por que o médico lava a mão e fica com a mão assim depois? Aí eu falei: não. Porque se ele fizer assim, não vai adiantar nada ele ter lavado as mãos. Então, para manter a higiene, para ele poder cuidar do paciente. A gente sempre viu isso e a gente nunca se questionou a respeito. Então, são muitas coisas que estão acontecendo para que a gente reveja as nossas atitudes. E aí a gente vai chegar no último ponto, assim, que a gente, desses 5 que a gente colocou, que é a questão do desencarne, da morte, que está muito em evidência também, muito próximo. Se a gente ainda não viu nenhum conhecido partir por causa da Covid-19, a gente já ouve alguém que a gente conhece falar de alguém que já partiu. A gente vê na televisão, a gente sabe do nosso amigo que perdeu um familiar ou de alguém que está internado. E aí? É difícil falar sobre isso, né? É ruim ouvir isso. Eu fico mexida com essa situação. Mas pode acontecer. E o Espiritismo nos auxilia a respeito de todos esses itens que a gente falou. E desse, que é a questão do desencarne, que é a questão da morte. E aí eu estou falando nesses 2 sentidos, porque pode ser que tenha alguém do outro lado que ainda não tenha ouvido falar essa palavra desencarne. O Espiritismo nos auxilia muito nesse assunto. E o estudo vem nos ajudar, porque o Espiritismo diz pra gente que o que morre é o nosso corpo físico. Eu, Joe, sou um espírito e tenho esse corpo. Então eu vou deixar esse corpo e vou passar para um outro plano que a gente acredita que seja a vida verdadeira. Porque a gente não vai ter mais o corpo físico. Mas como é que a gente vai passar por essa situação? Se a gente tivesse, se a gente acontecer durante esse período, a gente perder? Será que perder? Se algum ente querido se afastar de nós por causa da morte. Dói dizer isso, mas é preciso. Então que a gente faça orações, que a gente acredite na vida realmente eterna, que a gente exercite esse lado do bem-querer do outro, independente dele estar encarnado ou não. E a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho nessa situação. A gente tem Jesus, que é o governador do nosso planeta. A gente tem os nossos amigos espirituais. E eu vou falar particularmente dos nossos anjos da guarda, ou espíritos protetores. Eles não nos abandonam nunca. Nunca. Então, diante desse momento que a gente está vivendo, a gente pode conversar com eles, sabia? Eles estão sempre ali, sempre à nossa disposição. Assim como eu estou conversando com vocês aqui, eu não estou vendo vocês, vocês estão me vendo.
mas a gente está conversando. Então, quando a dor bater a porta, que a gente tenha essa disposição de conversar com eles, para que eles possam estar sempre junto da gente. E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 491, é a seguinte pergunta que Kardec faz para os espíritos. Mas então, qual é a missão do espírito protetor, do nosso anjo da guarda? Olha que bonito. Os espíritos respondem assim para a gente: a de um pai em relação aos seus filhos, conduzir seu protegido pelo caminho, ajudá-lo com seus conselhos e consolá-lo nas aflições e encorajá-los nas provas da vida. Que momento é esse que a gente está vivendo? Momento de aflições e prova na vida da gente. Então, se a gente tirar um tempinho da vida da gente, diário, a gente agora está com o tempo aberto, para conversar com eles, para pedir ajuda, para pedir conselho no momento que a gente dormir, ou se a gente ficar mais à vontade, eles vão nos inspirar. E aí, na pergunta 495, eu peguei só um pedaço da resposta, que diz o seguinte: isso tudo é um capítulo que fala sobre a questão dos anjos de guarda, tá? Se há uma doutrina que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar. Isso é maravilhoso. Porque a pessoa pode estar sozinha em casa nesse momento de isolamento, mas ela não está sozinha. Ela tem um anjo da guarda, ela tem um amigo espiritual que está ali junto. Que se a gente parar e fazer um pouco, essa conexão vai surgir uma inspiração para mexer numa coisa, para ouvir uma música bacana. Eles vão estar ali prontos para ajudar. Na pergunta 519, o Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores espirituais? Então, além do espírito protetor que eu tenho, vamos supor, existem outros espíritos que são responsáveis pelas cidades, pelos países, pelo mundo? E olha a resposta dos espíritos: sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. E a gente estudando o Espiritismo, a gente sabe que Jesus é o responsável pelo nosso planeta, que Ismael é responsável pelo Brasil. Então, e a gente ainda tem os nossos espíritos, que aí eu não sei das cidades, dos estados, mas eles, uma cadeia de espíritos maravilhosos cuidando da gente. Então, nesse momento, a gente não está desamparado. Nem nesse, nem em momento algum. A gente é que precisa fazer a conexão mental, uma música. A gente, quem mora aqui em Itaipuaçu, sabe que a gente tem uma natureza belíssima. O céu nesses dias tem estado tão bonito, o sol, a gente tem pássaros que cantam. Se a gente ficar quietinho, dependendo do lugar que a gente mora, a gente escuta o mar. E cada pessoa que está ouvindo esse estudo nesse momento tem algum motivo para agradecer a Papai do Céu e para fazer essa conexão com esses espíritos tão maravilhosos. E eu fui também, gente, procurar saber o que é a FEB. E aí eu trouxe para vocês. Eu sei que vai estar ao contrário, mas vocês me ajudam aí com essa situação que eu não consigo escrever de trás para frente. FEB é Federação Espírita Brasileira. A FEB é o nosso órgão maior no Brasil. Então, assim, gente, o que será que a FEB está dizendo a esse respeito?
Eu não posso dizer só o que eu penso. Então, eu tentei basear na doutrina, né, no espiritismo, e fui buscar também a FEB. Eu vou falar só um pedacinho, mas quem quiser só ir lá no dia... Foi dia 16 de março de 2020. A FEB fez um esclarecimento a respeito do que a gente está passando. E eles dizem o seguinte: o Espiritismo, ao nos ensejar o exercício da fé raciocinada, ensina-nos a ampliar a compreensão dos fatos históricos e contextos sociais. E se a gente for ver, já teve a gripe espanhola, ele fala de um contexto histórico e do contexto social, convidando-nos à prudência, à confiança e à serenidade, mediante as experiências educativas do mundo, de modo a aperfeiçoarmos as nossas competências espirituais. E ele ainda diz assim: o cenário pandêmico ocasionado pelo Covid-19 convida-nos igualmente a adotarmos individual e institucionalmente atitudes responsáveis e seguras, zelando pelo cumprimento da lei de justiça, amor e caridade, e pelo atendimento às orientações governamentais específicas das diferentes unidades da federação, para a gente ir obedecendo os nossos legisladores, as pessoas que governam o mundo, né? E eu vou ler só mais um pedacinho que ele diz assim: necessário, contudo, que o isolamento social não represente isolamento afetivo e que a suspensão física das atividades não constitui interrupção das ações doutrinárias que fundamentam as práticas espíritas. Então, que a gente continue participando dos estudos, que a gente continue assistindo uma palestra, que a gente ouça uma música, que a gente estude, para que a gente continue nas nossas atividades. Isso foi só um pedacinho que eu li. Se vocês quiserem mais alguma coisa, é só ir lá no dia 16 de março, sobre a FEB, que tem um texto bem bacana, mas é longo. E essa nova rotina que a gente está vivendo? Quantas coisas estão acontecendo? E eu tenho ouvido o seguinte: o que será? E acho que vocês já pensaram sobre isso também. O que será que vamos voltar a fazer quando a gente voltar à vida normal? E aí eu vou perguntar para vocês, que é a pergunta que eu fiz para mim: o que é vida normal? A vida que a gente tinha antes desse isolamento era normal? O que é normal? Eu não sei se vocês, mas eu também via muita gente se queixando de não ter tempo para fazer as coisas. Era tanto trabalho, tanta ocupação. Eu me peguei queixando muitas vezes: não tinha tempo para ler, não tinha tempo para ver um filme, não tinha tempo, não tinha tempo, não tinha tempo. E agora? Quando isso tudo passar, a gente vai voltar para aquela rotina? Que normal é esse? Quais eram as nossas prioridades? São muitas coisas. Agora o tempo está aí para a gente fazer as coisas que a gente queria fazer antes, que a gente não tinha. Na verdade, ele sempre esteve aí. Mas qual era a nossa prioridade? O que é que a gente colocava em primeiro lugar? O que era importante? Continua sendo tão importante assim agora? E aí a gente leu um texto também essa semana, depois se vocês quiserem procurar, teve até um rapaz que leu esse texto na internet. Eu não vou ler porque ele é longo, mas é da Adriana Gianpietro, que ela fala que ela nasceu por volta depois da última guerra, e ela achou que a terceira guerra ia ser com bombas, ia ser um país lutando contra o outro, matando, e ela está vendo que ela estava completamente errada, que a guerra hoje é com um inimigo invisível. E aí ela fala: o petróleo, que era tão importante, e agora? E os shoppings fechados? Compra, compra, compra.
E aqueles carros caros que havia necessidade de ser mostrados, onde eles estão? Nas garagens? A muralha da China, ela cita também, não impediu que o vírus se espalhasse. Então precisou que o mundo parasse e o vírus ameaçasse nossa sobrevivência para que os pais percebessem que a educação se faz em casa e que as escolas são centros de socialização, que ensinar não é fácil e que professores são muito mais heróis que aqueles que o cinema mostra. Então, essa inversão de lugares, de situações, está mexendo com todo mundo. Muitas coisas estão assim, dentro da cabeça, dentro do coração da gente. E ela diz assim, eu vou ler só um finalzinho para vocês. Que essa guerra sirva para que você reveja seus conceitos. Isso ela está dizendo para a gente, tá? Não sou eu, não. Entenda que o rico é o trabalhador. Sem ele não existe riqueza. Que sem o homem a natureza é mais feliz e o céu é mais azul. A gente está vendo as praias. A gente está vendo Veneza pela televisão. Tudo tão lindo. Que amigos usam a tecnologia para se fazer perto. E que não existe distância para aqueles que se amam. Que vencer uma guerra no sofá é uma bênção e está em suas mãos. Sua casa é a sua trincheira. Na Terceira Guerra Mundial, a granada mais perigosa é a água e sabão. E quando passar, olhe para essa quarentena e veja que ela foi apenas um tempo de incubação. Sabe aquela sementinha que eu mostrei lá no início? Que você precisou para renascer. Quando vocês puderem pegar esse texto para ler na íntegra, vocês vão ver que coisa mais linda que é esse texto. E eu nem sei se ela é espírita. Então, independente das religiões, todo mundo está se movimentando nesse sentido de modificação. E que a gente possa aproveitar esses momentos. E aí eu fui buscar 2 exemplos de isolamentos que são exemplos para a gente. O maior dos nossos exemplos, que foi Jesus. Lembram? Jesus se isolou no deserto. E aí em Mateus está escrito o seguinte: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E aí vem uma interpretação espírita sobre esse fato. Jesus, na realidade, estava refletindo sobre a missão que iria abraçar. Após longo período de reflexões, ele teve fome e não sabia. Há aqui uma questão básica. Como Jesus usará suas aptidões para cumprir a sua missão junto aos seus tutelados? E a gente? O que é que a gente vai fazer depois dessa quarentena? E um outro exemplo maravilhoso também, existem outros tantos, mas eu peguei só esses 2. Foi Paulo. Paulo de Tarso, que antes era Saulo, o doutor da lei. Se vocês quiserem um romance lindo para ler nesse período de quarentena, que ainda não leram, leiam Paulo e Estevão. E vai ficar bem claro sobre isso que a gente está falando aqui. Eu peguei um pedacinho também do livro para poder dizer para vocês. Concluindo o seu período em Damasco, onde recebeu o auxílio de Ananias e conheceu a mensagem de Jesus, Saulo, que não era Saulo, parte para o deserto, vivendo no oásis de Palmira como humilde tecelão de tendas. Nessa localidade, prossegue no seu aprendizado. Então, ele também, quando a gente lê o livro, a gente vê todos os detalhes desse momento de isolamento que Saulo viveu e depois ali. Quer dizer, ele era um doutor da lei e ele foi ser tecelão. Enquanto ele tecia, ele se tecia. Para depois ele fazer as maravilhas que ele fez nas cartas que foram deixadas para a gente.
Então, peguei esses dois exemplos para a gente saber que esse isolamento, com certeza, tem um propósito, tem um motivo. Mas, meu Deus, gente, como que a gente vai fazer para passar por esse isolamento tão difícil? Uma das maneiras da gente passar e ter momentos de refrigério e de alegria é com a arte. Eu ouvi também em alguns programas que no momento da crise é que a arte se torna necessária. A gente tem visto as pessoas tocando nos condomínios, as pessoas fazendo show na internet, e é teatro Circo de Soleil, tudo 0800, para que as pessoas se refrigerem. E aí, esse livro aqui, O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, é um livro espírita que fala sobre a arte, que é uma maravilha também de livro. Leon Denis fala vou ler um pedacinho também para vocês, ó. O Criador Supremo dá a cada um de seus filhos uma parcela de Deus. Então, a arte. Mas, Jo, eu não sei tocar violão, você sabe. Mas quem disse que só música é arte? Quando a gente vai para a cozinha e faz uma coisa gostosa, é arte. Quando a gente faz um tricô, quando a gente faz um crochê, quando a gente desenha, quando a gente faz uma poesia, quando a gente cuida do nosso jardim. Tudo o que envolve sensibilidade é arte. Então,